Olá amigos, bem-vindos ao canal. Bom, hoje continuando o nosso conteúdo sobre conjuntos numéricos, né? Temos um assunto também que complementa o assunto do vídeo anterior, chamado de operações com conjuntos. Bom, o que a gente pode considerar nisso? Existem algumas operações que a gente pode fazer com conjuntos, certo? Seja ele um subconjunto, né? Um conjunto, ok? Bom, a primeira operação que a gente tem que considerar é a intersecção de conjuntos, certo? Bom, o que seria intersecção? Seria basicamente você levar em consideração os elementos que são comuns entre dois conjuntos, certo? Basicamente, a gente estudou que dentro de um conjunto existem elementos, certo? E a gente vai meio que fazer uma verificação em os elementos de um conjunto juntamente com os elementos de um outro conjunto e vai destacar os termos comuns desse conjunto, que são repetitivos sobre os dois conjuntos, são comuns entre os dois conjuntos. Isso é intersecção de conjunto, é um tipo de operação, né, em conjuntos numéricos. Bom, a primeira operação que a gente tem que levar em consideração é a intersecção. Okay? A intersecção é uma das primeiras operações a serem estudadas, certo? Ela tem um símbolo com U de cabeça para baixo, ok? Que simboliza a intersecção, certo? Bom, então vamos, por exemplo, aqui com um exemplo do conjunto aleatório aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, o conjunto com os termos A, B e C, certo? Bom, temos aqui, né, 3 elementos, ok? E temos também, vamos representar a intersecção, certo? Com os elementos do conjunto B, C e D, certo? Temos aqui esses três elementos aqui do conjunto. Se nós fizermos a intersecção nesse conjunto, certo? O que nós teremos aqui? Teremos que os termos que são repetitivos, né? No caso, seria o B, certo? E o C. No caso, a intersecção, essa operação resultaria, né, no conjunto B e conjunto C. Ok? Bom, então o que a gente pode concluir com isso aqui? A gente pode concluir que a gente pode substituir os números, os elementos do conjunto por números e fazer operações com conjuntos. Bom, a primeira delas, a gente pode usar como outro exemplo, né, um exemplo B, por exemplo, certo? Que temos aqui o conjunto com os elementos A, B, os elementos, na verdade, vamos usar números aqui, né? Os elementos 1 e 5, certo? Bom, podemos representar a intersecção, certo? Com os elementos dentro desse conjunto, sendo 1, 4 e 5. Bom, observando o exemplo aqui abaixo, certo? Temos aqui o mesmo, na verdade, né? O tipo de operações com conjuntos, certo? Que no caso seria a intersecção. Bom, aqui podemos ver que os termos iguais do conjunto, né, são 1, certo? E o 5, ok? Bom, aqui nós temos, né, a gente tem duas coisas que a gente pode considerar aqui, né? A gente pode fazer uma intersecção, certo? Que resultaria no conjunto 1 e 5. E também a gente poderia considerar que, supondo que esse aqui seria o conjunto A e esse aqui é o conjunto B, a gente pode considerar que, aqui nesse caso, o A contém B. Lembrando da matéria do vídeo anterior sobre conjuntos numéricos, ok? Bom, sendo assim, né, podemos avançar um pouco mais na matéria. Bom, podemos explicar também o exemplo abaixo, onde temos um conjunto com 2 elementos, sendo 2 e 4, e um outro conjunto com um conjunto unitário com elemento 7. Bom, nesse caso, a gente pode considerar o seguinte, certo? Quando a gente tem uma intersecção de dois conjuntos, quando ela é vazia, certo? Porque aqui não temos termos semelhantes, certo? Em nenhum dos conjuntos, né? Como esse exemplo, nós dizemos que os conjuntos são distintos, certo? Nesse caso, a gente representa como conjunto vazio,
com o símbolo de zero cortado, ok? De um O cortado. A gente chama isso aqui de disjuntos, ok? É o nome que a gente se dá a esse tipo de operação. Beleza? Os dois conjuntos são disjuntos. Beleza? Bom, observando o conteúdo, certo? Nós podemos fazer a operação também de intersecção com 2, 3 ou mais conjuntos. Bom, temos aqui um exemplo, né, do conjunto A, B e C, fazendo intersecção deles, ok? Bom, o que a gente pode concluir com isso aqui? Né? A gente pode fazer a intersecção e resultaria em um outro conjunto. No caso, poderia ser qualquer outro conjunto, mas vamos nomear aqui o conjunto D, certo? Então temos aqui conjunto D. Bom, como a gente consegue fazer esse tipo de operação? Nós temos que prestar atenção em cada conjunto, ver qual o termo que se repete nos três. Bom, a gente pode reparar aqui que o elemento 1 ele se repete no conjunto A, no B e no C. Okay? Então ele vai fazer parte desse conjunto, ele está interseccionado em todos os conjuntos. Então a gente coloca ele. O 4 ele está apenas no conjunto A, não tem aqui no conjunto B nem no C. Então ele não considera. O 5 nós temos nos três conjuntos. Então ele faz parte também do outro conjunto que será o resultado da intersecção. Nós temos o 7, que está apenas no C. Ele também não considera. Então, nosso resultado seria o conjunto D com elementos 1 e 5, que é o resultado dessa operação de intersecção nos três conjuntos. Ok? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, né, sobre intersecção. A gente pode tratar esses assuntos, né, você pode fazer com a matéria, né, ela diz que você pode fazer com 2, 3 ou mais conjuntos, no mínimo 2, né, e, bom, sobre intersecção é isso aqui, né, vamos evoluir com a matéria. Muito obrigado.